Clover. Galera, beleza? Estamos aqui para falar de mais mistério, o Desafio do Ferro. E eu já vou avisando, esse vídeo vai ter spoiler. Então, se você não quiser saber, pula esse vídeo, só deixa o like, um comentário e compartilha. Mas se você não se importa e quiser acompanhar, segue junto. E desculpa pela minha voz estar assim, eu tô meio gripado, então vai estar assim por um tempo enquanto estiver gravando, até eu melhorar. Vamos lá, é um bom livro do tema de fantasia. É um bom infanto juvenil, eu gosto. Se quiserem me julgar, julguem, mas eu não tô nem... Eu não me importo, eu adoro livros assim. Então, o que eu tenho a dizer? É um bom livro, temática é boa e a história é legal, tá? Mas tem alguns problemas. Por exemplo, uma coisa que eu gosto dele, ele é rápido de ver, mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais lento e tendo mais acontecimentos pra gente saber o que rola, em vez de ficar algumas coisas em off, como dá a entender em alguns momentos pra mim. Por exemplo, poderia ter tido um pouco mais de aulas que eles têm com o mestre dele, o mestre Rufus, porque assim ficaria mais orgânico as coisas. Não precisa mostrar todo um capítulo, uma aula. Não, poderia, sei lá, mostrar eles aprendendo dos outros elementos, pelo menos. Uma aula mostrando cada elemento. Por exemplo, eles tiveram a aula da Terra, a primeira aula deles. Poderia mostrar o Rufus ensinando pelo menos o básico dos outros 4. Teria sido melhor. Não precisava mostrar tantas aulas assim. Uma disso aí já estava bom e deixava o resto todo em off. Talvez, O desenvolvimento é um pouco rápido demais. Eu achei que o desenvolvimento da Tamara um pouco rápido. Ela saiu de uma garota que queria fazer tudo certinho pra dane-se, a gente precisa fazer isso pra ajudar nosso amigo, pra passar. Ela ficou meio assim, eu achei um pouco rápido demais. O livro acho que poderia ser um pouco maior e ter mais coisas. Eu soube que os autores, quando escreveram essa saga, não estava no seu melhor momento, mas eu achei bom. E falando, esse livro, a saga dele já lançou, então provavelmente não vai mudar nada, mas eu quero falar mesmo assim. E o do Aaron até que foi... porque ele exatamente não faz tanta coisa assim, que mais tem participação, ou se for mesmo algumas coisas, é a Tamara e o Cal, o protagonista. Então, ele tá meio apagado, mesmo ele tendo um plot importante mais pro final do livro. Que eu vou falar na parte um pouco mais pra frente, pra só dar as minhas impressões primeiro. Então, ele pra mim ficou um pouco apagado nesse livro. Outra coisa é personagens que poderiam aparecer mais vezes. Os outros aprendizes, mano, apareceram bem pouca, na minha opinião. Por exemplo, um deles que eu vou falar mais pra frente é bem importante. Mano, ele só teve pouquíssima coisa pra ter para o plot twist dele que ele tem nesse livro e ficou pra mim meio jogado. Falando de outra coisa jogada, o começo do livro é meio... Uou, você já começa em uma ação, mais ou menos. Tu já começa com um modo frenético, o cara lá indo em toda a velocidade pro local. E não tem tipo uma narração, ou pelo menos uma contextualização exata do que tá acontecendo. Eu meio que não gostei disso, porque pode ficar meio perdido. Eu fiquei. Então, poderiam ter trabalhado isso no livro. Outra coisa é que, como eu disse, ele é um pouco rápido demais. Poderiam desacelerar um pouco. Mas a leitura dele é bem, na minha opinião, fluida. Meio que às vezes me dá a impressão que uma página parece não estar conectada com a outra. Mas esse livro é bom, vou falar dos pontos positivos. Como eu disse, a leitura fluida. A interação dos personagens das poucas que tem, pra mim pareceu bem orgânica e divertida. Dá pra entreter, dá pra ver uma personalidade própria de cada um. Cada personagem, tipo, uma hora é babaca, mas tem motivos pra isso. O próprio protagonista não queria ir pra lá e tava sendo babaca com todo mundo. O problema é, a amizade que ele tem com os outros amigos dele, o trio lá, poderia ter demorado um pouco mais pra se formar. Então, eu acho que isso poderia ter sido melhor trabalhado. E eu acho que deveria ter um pouco mais de ação aqui.
porque o livro é bem mais focado em desenvolver as coisas, não tem muita ação. E a própria leitura me prendeu. Eu não queria parar de ver ele nem por um segundo, mas não sei se vai prender todo mundo. Então fica meu aviso. Se você esperar muita ação já nesse primeiro livro, não vai ter, eu sinto muito. Mas os conceitos, a ambientação, as ideias em geral do livro são bem legais, na minha opinião. E eu não acho que esse seria o pior saga que essas autoras escreveram. Eu não li as outras sagas, mas eu achei muito bom isso aqui. Bem, agora vamos falar da parte com spoilers. Vamos falar do Del Brown. O moleque lá que serve a um vilão. Ele serviu a um vilão, mas eu achei bem jogado isso, porque a gente mal conhecia ele, mal teve interação com os outros protagonistas ou teve alguma coisa. Então é um pouco dane-se o plot dele, na minha opinião, eu achei. Mas é interessante, porque te pega de surpresa. Mas aí podia ter aparecido mais e pegado mais de surpresa ainda, sei lá, dado umas pistazinhas, feito ele ser mais legal e pá, ele é o vilão desse livro. E o outro ponto é sobre o Arrow. Ele é descoberto nesse livro como o Macar, que é um mago do caos, que é o que vai ajudar eles a enfrentar o inimigo da morte. Esse título é bem idiota, na minha opinião. E cara, isso só é explicado pra gente muito bem. Até que é explicado bem antes sobre o Macar, mas poderiam ter explicado mais e tido umas pistazinhas disso aí, porque foi na hora, pega de surpresa. Foi um plot twist sobre ele ser o Macar. Mas, sei lá, não sei se teve pistas, eu não percebi. Quem leu, diz aí se no primeiro livro tem alguma pista sobre isso. Mas não achei ruim. Pelo menos teve uma explicação que era o Macar, eu lembro, eu acho. Então foi bem legal. Sobre o plot do Kevin, de ter a alma do vilão, cara, eu achei... Esse foi bem jogado, na minha opinião. Poderiam ter trabalhado nisso, dado algumas pistas sobre isso, depois revelado. Mesmo que... Tá, eu não vou dizer que não teve. Teve, mas poderiam ter tido mais, tipo, sei lá, algumas outras, porque o livro estava... Eu estava indo numa direção, mas era outra. Sei lá, eu pensava que era um ponto que eu não falo aqui para não estragar muito para quem não quer, quem vai ler, mas poderia ter sido algo mais moldado, porque a interpretação que eu tive é que ele tinha o poder do vazio em si, que ele era uma criatura do vazio, assim que eu vou falar, só para entender, não que ele tinha a alma do vilão, né? E bem, eu gostei e eu gostaria de uma série desse livro, mas não em live action, em animação. Por quê? Simples, seria bem mais legal do que um live action, porque poderia ter mais fluidez, na minha opinião. Poderiam botar coisas do livro bem mais e até alongar mais coisa. É isso que eu preferia, uma animação, e de preferência feita por um estúdio japonês, não do americano. Por quê? Depois de assistir Ben 10, eu reparei que as lutas de desenho já são muito curtas, de anime são bem mais longas e tem, acho que uma ambientação um pouco melhor. Então eu acho que ficaria legal isso, ficaria legal em uma animação para fazer fiel ao livro e ter um pouco mais de ação neles, que eu acho que poderia ter. E eu pretendo trazer vídeos dos outros 4 livros, beleza? Então, foi isso. Esse foi o vídeo. Até mais!